Já estamos de volta com o nosso Comando Geral pela O Dia TV, canal 23.1, FM O Dia 92,7, o nosso canal alternativo, o 23.2. Já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, como nós anunciamos no começo, a doutora Sandra Moraes. Ela vem apresentar os principais distúrbios do movimento e também convidar aí você, nosso ouvinte, nosso espectador, a participar do evento de 4 anos do Centro de Estudos em Distúrbios do Movimento do Piauí, o CEMOV. Doutora, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no nosso Comando Geral, doutora Sandra. Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou fisioterapeuta e trabalho diretamente com pacientes com distúrbios do movimento, incluindo o principal deles, que é a doença de Parkinson, que acomete principalmente pacientes da faixa etária de 60 a 65 anos, mas também que já tem casos que esses pacientes também podem apresentar numa faixa etária mais jovem, que a gente chama de Parkinson juvenil. Ele já tem uma predisposição genética, então ele já vem com essa predisposição genética, e também principalmente pacientes entre 20 e 40 anos. E essa doença, ela é característica principalmente pela lentidão dos movimentos, pela rigidez de realizar algum movimento, rigidez muscular, e principalmente também os tremores. Mas nem sempre o Parkinson ele vai apresentar o tremor. O principal sintoma característico, a gente vai perceber que o paciente vai ter uma dificuldade de realizar algum movimento. Então, a gente faz uma abordagem multidisciplinar para esse paciente. Mas também, entre outros distúrbios do movimento que nós atendemos lá no ambulatório, a questão do CEMOV, que é o Centro de Estudos de Distúrbios do Movimento, ele é idealizado pela doutora Denise Curry. E aí temos a equipe multiprofissional, onde a gente faz uma abordagem multiprofissional para esse paciente. A gente não faz um atendimento para tratamento, a gente faz o direcionamento, a gente comunica para ele como ele ter acesso a esses profissionais no SUS, porque somos uma equipe voluntárias que a gente abraçou esse projeto. Então a gente está lá às segundas-feiras para disponibilizar conhecimento tanto para o paciente como para o familiar que está recebendo aquele diagnóstico. Então a gente sabe que o tratamento fisioterapêutico é importante a partir do instante em que ele toma conhecimento do seu diagnóstico. Então, esse paciente, ele recebe a consulta efetiva com a especialista em distúrbios do movimento e passa pela fono, pela fisioterapia, pela psicologia. Então, ele é direcionado e a gente faz essa explicação de que todo o tratamento dele agora, ele tem esse acompanhamento, ele vai ter esse acompanhamento no ambulatório com a gente. E, principalmente, a medicação que tem que ser utilizada, o tratamento, a doença de Parkinson, ela não tem cura, ela é neurodegenerativa progressiva, ou seja, vai complicando ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a medicação e as atividades terapêuticas, isso vai ajudar o paciente a ele ter uma melhora na sua qualidade de vida. A senhora identificou aí o mal de Parkinson. Existem outros distúrbios do movimento? Como identificar? Sim, todos esses distúrbios, a pessoa vai percebendo que ela não está realizando os movimentos que são adequados, que são funcionais. Então, quando ele começa a perceber isso, ele vai para o médico e, no caso do SUS, o paciente da UBS, aí ele é direcionado para o neurologista específico, onde vai fazer os testes e avaliar qual dos distúrbios que ele realmente está apresentando. Dentre eles temos ataxias, que são os movimentos involuntários, seja de olho, de membros superiores, principalmente de membros superiores. As distonias, que são contrações musculares involuntárias que provocam movimentos excessivos. Também temos as coreias, que também são relacionadas a alguns tics, que são movimentos também repetitivos, e os tremores essenciais, que esses tremores, diferente do Parkinson, eles já são mais voluntários. O tremor do Parkinson, ele é involuntário. O paciente está parado e está lá tremendo, está gesticulando, como se fosse uma contagem de dinheiro, ele está todo o tempo
movimentando. Então, é involuntário. Já o tremor essencial, o paciente, quando ele está passando por algum pico de estresse, fez algum exercício, então ele faz já esse movimento, e todos eles são acompanhados pelo neurologista especialista em distúrbios do movimento. Então, para tratar esses movimentos involuntários, essas demais patologias, então, medicamento, tentar acalmá-los. O SUS garante todo o tratamento? Garante a medicação dopaminérgica, principalmente para os pacientes com doença de Parkinson. Lá eles recebem a receita e são encaminhados também para a farmácia. Às vezes a gente percebe que há uma escassez, tem uma falta da medicação, mas os pacientes eles tentam buscar, porque nesse momento, quando eles recebem a medicação e eles começam a introduzir o tratamento medicamentoso, eles percebem uma melhora no tremor, então eles conseguem realizar mais coisas durante o dia a dia. Então, a gente tenta comunicar a eles que vai ter um período em que ele vai se sentir mais tranquilo da questão das movimentações, e também nesse momento que a gente tem que entrar para poder aproveitar o ganho da medicação na questão a nível cerebral dele, que está ali produzindo o medicamento, uma levodopa, que ela produz a dopamina sintética. No caso, a gente sabe que pela doença de Parkinson, está tendo uma ausência do neurotransmissor dopaminérgico. Então, essa medicação, ela chega no cérebro sinteticamente e faz com que o paciente diminua os tremores. Esses pacientes, eles apenas visitam o CEMUV para fazerem as avaliações, ficam internados, são tratados em casa? Como é que é feito essa? Então, o tratamento deles eles chegam no ambulatório, a gente faz algumas avaliações, questões de instabilidade postural, que é uma das principais também critérios de diagnóstico para a doença de Parkinson, a estabilidade postural, e aí a gente trabalha com eles educando, informando que a procura do profissional da fisioterapia é essencial. Então, eles chegam no ambulatório, tem os atendimentos definidos lá, mas a equipe multiprofissional está às segundas-feiras e recebe estas orientações, e assim a gente consegue encaminhar eles para os postos de atendimento de fisioterapia que tem acesso pelo SUS, e aí a gente vai. Quando eles retornam, a gente refaz algumas avaliações e vê como é que está o andamento da questão da medicação e se eles estão fazendo as atividades que são propostas. Porque a gente vê que esses pacientes, eles têm uma certa dificuldade de ter esse acesso, não tem tanta facilidade a um serviço psicológico que não tem no SUS, tão fácil assim disponível, é difícil o acesso. A fisioterapia neurofuncional, que é uma demanda que também não tem tanta facilidade desses pacientes chegarem até esse profissional. E também a questão da fonoaudiólogo. No caso, o paciente vai ter complicações por conta dos tremores, da instabilidade, fraqueza muscular também. Eles vão ter comprometimentos na deglutição, então eles vão ter mais engasgos. Então tem que ter o acompanhamento também da fono. Terapeutas ocupacionais, questões da motricidade fina. Então, essa equipe, a gente está lá para orientar. A gente o acolhe e todas as segundas-feiras, ou então quando eles têm o retorno, porque o acompanhamento deles com o médico já torna-se definitivo. É aquele médico, quando ele escolhe... Onde é que o centro funciona, doutora? Pois e como é que vocês conversam, encontram esses pacientes? Só pegando a deixa aqui do Eliezer, como que o paciente que ainda não conhece, que ainda como é que é feito? Ele vai direto ao CEMUV? Como é que ele faz para chegar? Como é que ele faz para ter acesso através de postos de saúde? Como é que é feito isso? Esse paciente ele tem que ser encaminhado, como todo o processo, pelo SUS. Aconteceu que ele percebeu que tem algo diferente, o médico do posto da saúde ou o médico da família direciona e faz o encaminhamento para o médico neurologista. Faz uma prévia avaliação, né? Isso. E esse atendimento ocorre no Linneu Araújo, que é o centro de referência para distúrbios do movimento. Ele é o primeiro centro que está recebendo esses casos e acolhendo. Então, aí, o CEMOV surgiu da necessidade desses pacientes terem um atendimento especial para eles.
Até então não existia essa equipe específica para distúrbios do movimento. Então, dentro do próprio Linneu, vocês resolveram se organizar e fundar há 4 anos o CEMOV. Exatamente. Então, a doutora Denise, ela é a coordenadora, ela tomou a frente disso e aí as pessoas, nós profissionais, multiprofissionais, nos identificamos com os pacientes, com a causa, que é um projeto lindo. Então, a gente está lá voluntariamente. Vocês acompanham a quantos pacientes atualmente, em média? Por mês, em média, às segundas-feiras, os atendimentos ocorrem às segundas, terças e quintas, com a doutora Denise. Mas a equipe do CEMOV está todas às segundas-feiras. Então, atendemos em média de 8 pacientes às segundas-feiras. E isso, o ciclo é contínuo. Todas bem dinâmico. Exatamente. Né? Agora em Teresina, 7h46, o nosso ouvinte está pedindo aqui, o Francisco, né? A matéria que foi feita lá na Irmanduz. Amanhã, Francisco, nós vamos passar essa matéria para você, porque tivemos um probleminha no áudio, né? E já estamos aqui na entrevista com a nossa doutora. Focar no assunto da entrevista aqui, retornando. Doutora, a respeito do evento que vai acontecer em comemoração aos 4 anos do CEMOV. 4 anos do CEMOV. No sábado, às 9 horas da manhã, a gente está preparando atividades para esses pacientes que têm as alterações de movimento. Então, vai ser equipes de médicos, a doutora Denise, o doutor Gustavo Noleto, equipes de fisioterapeutas, o fisioterapeuta Jairon, o Jordano, a terapeuta ocupacional Clarinda, as psicólogas, a Eliene e a Sulamita estarão lá também. Então, assim... No sábado, no Linneu Araújo? Não, no sábado, no Parque da Cidadania. Certo. Então, é um evento aberto ao público, mas principalmente para esses pacientes, a gente vai fazer uma conscientização e principalmente os familiares que tendem a ter mais conhecimento. A gente pretende focar nesses pacientes e nos seus familiares para poder disseminar mais informações e agregar, porque a gente sabe que não é só um paciente, é todo o envolto dele que tem que estar ciente da condição dele. Paciente de todas as idades. De todas as idades, com distúrbios do movimento. E os que estiverem lá pelo parque também estarão convidados a conhecer mais sobre o assunto. E isso também, os pacientes que vão estar por lá, também vamos ter um paciente em especial, o senhor Eliezer Pontes, que ele meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor Eliezer, grande abraço, viu? Isso, muito interessante. Xará. Porque Xará também. Ele está vendo o quão é difícil a atenção para esses pacientes, e são muitos. Quando você está lá diante desse público, você percebe que são muitos pacientes que não estão assistidos como deveriam estar. Então, ele também pretende fazer a questão de uma associação para divulgar, para acolher todos esses pacientes. Então, vai ser um evento... Aberto? Aberto, exatamente. Um evento aberto para as pessoas especial. Conhecerem, né? Isso. Alguém que foi identificado com outros distúrbios, tipo... Síndrome de Tourette. O distúrbio do movimento repetitivo, por exemplo, vocês direcionam para a área específica. Isso, para neurologista que tem a especialidade de identificar, e assim ela identifica a doença, a patologia, e assim consegue traçar o tratamento para o paciente, medicamentoso. Em algumas situações, a gente sabe que para doenças de Parkinson, tem alguns pacientes que eles são seletíveis para uma demanda cirúrgica, mas as cirurgias não são acessíveis, não é pelo SUS. Então, é uma outra área que a gente Existe essa alternativa? Tem pacientes eficaz? Eficaz, exatamente, que vai diminuir a questão dos sintomas motores do paciente. A gente sabe que esses pacientes, eles apresentam sintomas dos motores, que são esses que eu falei, o tremor, a rigidez de um movimento, a instabilidade postural, e também esses pacientes apresentam os distúrbios não motores, que são os sintomas que surgem antes mesmo desses motores aparecerem. Então, o paciente pode apresentar alteração do olfato, dificuldades de dormir, as alterações do sono REM, então eles vão ter movimentações, não tem um sono eficaz, efetivo. E também questões da prisão de ventre, então tem vários outros sintomas, depressão, ansiedade, outros sintomas que antecedem os sintomas motores. A irritação de causar um mau humor, assim, por exemplo, também pode ocasionar? Questões de mau humor? Assim, por conta da lesão?
pode ocasionar? Não, é movimento Mas é mesmo, movimento. são É mais distúrbios do movimento. Isso. As questões de mau humor vêm decorrente de sintomas não motores, que o paciente ele se vê naquela situação e se sente incompreensível, a família não entende. Então é a questão que também precisa entrar a área da psicologia. E aí a fisioterapia ela já entra com a questão de promover um bem-estar na qualidade funcional para os pacientes, manter a funcionalidade dele e ganhar, e nunca perder, porque se ele não associar isso, ele tende a ficar mais travado, mais dependente funcional de outra pessoa, por isso essa integração é importante. Queremos agradecer, né, a doutora Sandra Moraes, trazendo essas informações e reforça o convite para o evento de 4 anos do Centro de Estudos em Distúrbios do Movimento do Piauí, o CEMOV. Obrigada. Sábado às 9 horas da manhã, no Parque da Cidadania, 6 de maio. Contamos com a presença de todos.